Então, dando continuidade, a gente precisa saber de algumas observações muito importantes, tá? Quais são essas observações? Vocês devem começar a escrever o nome das variáveis com letras e não números. Podem ter números sim, mas não pode ter no início, pode ter na segunda letra ou depois da primeira letra, vocês podem colocar um número ou no final, tá? E os nomes compostos devem ser identificados, quer dizer, se a gente vai escrever nome composto, a gente tem que dizer, escrever mesmo que aquele é um nome composto. A gente vai ter um exemplos em relação a isso. E podem ter também os símbolos, underline ou cifrão em qualquer lugar. A gente pode começar com letra, tá? Só não podemos começar com número, mas a gente pode começar com cifrão ou começar com underline. Como é que fica? Para os nomes que começam com underline, eu vou criar uma variável para guardar o estado civil de alguém. Então eu coloco estado e eu aqui tenho também como colocar a norma dos nomes compostos, que os nomes compostos devem ser identificados. Então, estado civil é um nome composto, porque eu tenho duas palavras. Então, eu posso escrever desta forma, estado civil. Não posso colocar acentos, tá? Me esqueci de colocar ali também, não posso colocar acentos. Então, estado civil é um nome composto, então eu identifiquei desta forma. Vocês podem identificar com um underline para separar as palavras ou começar com a letra minúscula na primeira palavra e na segunda colocar a letra maiúscula. Existe uma norma ou um conceito nisso que é chamado de camel case, tá? O outro esqueci bem o nome, mas também é camel, acho que é camel, me esqueci, tá? Mas não é muito importante. Mas eu gosto, isso vai de gosto para gosto, mas eu gosto de colocar o underline. Então, desta forma, eu criei um nome composto e eles têm que ser identificados. E como o estado civil basicamente é uma pessoa solteira, casada ou viúva, então por ser palavra, por ser letra, tenho que representar com aspas. A gente vai saber do porquê que a gente coloca aspa quando estamos a escrever uma palavra. E aqui eu vou escrever solteiro. Solteiro. Solteiro, que grande gafe. Ok, solteiro. Como eu disse, eu posso imprimir o estado civil desta pessoa para verificar se sim o meu computador guardou essa variável. Coloco no console.log ou console.log. Dentro das aspas, coloco o nome da variável que é a referência de algum valor. Venho no terminal e coloco node aula 04. Dou um enter. Ok. Me esqueci de salvar. Não podem se esquecer de salvar. Vou repetir. Node aula 04 e um enter. Eu tenho aqui o valor impresso. Solteiro. E eu posso também começar a escrever o nome das variáveis com underline ou cifrão. Desta forma, eu posso colocar underline. Se eu coloquei aqui underline, tenho que colocar na minha variável referenciada que está dentro do console também um underline. Eu vou salvar, venho no terminal. Então, aula a node aula 04. Solteiro. Posso começar com cifrão. Venho aqui, cifrão, salvo, aula, esqueci de novo, aula, node, aula, primeiro é o comando node, depois o ficheiro para ser executado. E da mesma forma eu tenho o valor impresso. E agora reparem se eu começar com um número, 2. Reparem que o meu editor de texto já reclama, coloca esse underline com wave, né, com ondulado, a dizer que eu não posso fazer isso, porque o VS Code ou o Visual Studio Code ele tem como se fosse um
pré-compilador ou um pré-interpretador que antes de você executar o teu programa ele já te diz que isso que estás a fazer não é boa coisa. E eu, como sou teimoso, eu vou imprimir mesmo assim. Salvei o ficheiro. Reparem que ele está vermelho. Venho no meu terminal, Node, aula 04, dou um enter. E eu tenho um erro. Syntax error. Então ele está me dizendo que eu tenho um erro de sintaxe, porque eu não respeitei as normas. Eu até posso dizer que eu escrevi muito bem a variável, não é? Que eu coloquei a declaração, coloquei o nome de atribuição e o seu valor. Mas as normas condenam que eu não posso começar com o número. Mas eu posso colocar o número no final. Eu posso criar uma variável que tipo bairro 2, por exemplo. E aqui eu coloco palanca e venho no meu console log, coloco o bairro 2, salvo, venho no terminal, aula, tô sempre a me esquecer, aula 04, enter. Tem bairro palanca, não me importa, ele não se importa de eu colocar o número no final, no meio, desde que não seja na primeira palavra desta variável. A gente vai dar continuidade na próxima aula, porque já está muito extenso o vídeo. Mas antes de mais, eu peço que tu, se ainda não és inscrito, se inscreva no canal, dá um like no vídeo se estás a gostar, compartilhe nos teus amigos, para que assim a mensagem ou o curso chegue também a muitas pessoas. Muito obrigado e até a próxima aula.